Então, nós vamos agora passar às perguntas. Eu acho que é uma das tarefas mais difíceis de quem faz o cerimonial do evento desse, é quando chega no momento das perguntas, né? Que são tantas que a gente fica, assim, com as mãos leves. E eu quero, então, já de antemão, pedir perdão, pedir desculpas àquelas perguntas que não forem contempladas neste momento, mas que nós as repassaremos ao nosso palestrante, até para que sirva de embasamento para ele nos seus demais momentos. E eu já percebi, eu vi que muitas perguntas já foram respondidas aqui na sua fala, mas buscamos selecionar, agrupar pelos assuntos, então que prestemos bem atenção, que talvez não seja a pergunta que nós fizemos, mas está dentro do grupo da resposta que o nosso palestrante vai dar. Eu digo que é difícil, porque cada um fala de si, né? E a gente respeita profundamente aquele momento da pessoa. Mas se sintam respondidos, prestem atenção, que muitos assuntos estão agrupados. Nós gostaríamos de iniciar dizendo o seguinte, repassando a vocês a fala de um jovem de 12 anos que nós recebemos aqui. E ele diz o seguinte: querido palestrante, às vezes minha mãe fala para eu ver o que as pessoas fazem. Aí depois entre parênteses, mas ela não faz. São palavras chatas, mas entendo. Nunca tive intenção de mexer ou usar drogas. Ele diz que tem um primo que usa drogas e ele vê a preocupação dela e do seu pai, que desencarnou agora no dia 25 de agosto. Aí ele pergunta, o que devo fazer? Eu só quero crescer e ser alguém. As drogas são faladas nos colégios. Estou fora. E vou pensar sempre assim. Eu acho que é um recado para todos nós pais. A primeira pergunta é a seguinte: a cerveja sem álcool pode ser um instrumento de tratamento ao alcoólatra na redução do uso das drogas? O que o senhor acha da cerveja sem álcool? Seria importante avaliar duas questões. A gente pode tratar diabetes usando adoçante, não pode? Agora, é preciso avaliar o comportamento. Por exemplo, uma pessoa que usa droga, e eu expliquei agorinha, há poucos momentos atrás, que a questão não é de interação só o produto químico, gente. A dependência química é uma questão complexa. Envolve fatores biológicos, que é a interação, droga-indivíduo, aspectos psicológicos, aspectos sociais e espirituais. Então, a avaliação do comportamento de uso de uma pessoa passa pela intoxicação, pelas repercussões na vida dele, tanto aquelas que se tornaram preditores do uso de drogas, como aquelas que são preditores da recuperação, ou seja, do abandono do comportamento de risco. Você pode ficar sem usar droga e passar a noite inteira na internet. Continua perdendo sono a noite inteira, continua ocioso, continua sem uma ocupação útil e, portanto, continua com comportamento de risco. Cuidado, não usar a droga como sinal de que está tudo certo. Ou, por exemplo, eu não estou usando álcool. Ninguém fica dependente de cerveja, de pinga, de cachaça, nem de vodka, não, gente. A gente fica dependente de álcool. E ninguém fica dependente sem as memórias de procedimento. Se o indivíduo está usando cerveja sem álcool, ele continua com comportamento. E a gente tem que ter tolerância de ir orientando ele para ele perceber isso. O comportamento dele está. Igual está naquele que bebe caracu para melhorar os tutanos, porque eu não bebo pinga mais não, doutor. Eu agora estou bebendo só caracu.
melhora o leite, melhora o sangue, dependendo do sexo. Então, esse tipo de coisa, eu compreendo, e é aí que eu entendo redução de danos. A gente acolher a pessoa. A coisa que mais falta na dependência química é compaixão. Porque a gente tem que acolher a pessoa naquilo que ele é. Não querer colocar meu jeito de ver as coisas dele. Ele vê daquele jeito, é uma crença distorcida. Eu tenho muitos pacientes meus, orientados, esclarecidos, que recaem usando cerveja sem álcool. Por causa do padrão de funcionamento, eles recaem. Eu estou com um médico lá em tratamento, recaiu tomando Cronibir. Ela, no Brasil tem essas coisas, né? Ela é sem álcool por decreto. Até 0,5% é sem álcool. A Liber diz que tem 0, mas mesma coisa de confiar em algumas coisas escritas em caixa de remédio. Tem gente que adora ler bula. Bula, gente, são só os trabalhos que foram exercitados com o remédio. Quem sabe o que acontece com a pessoa é quem usa, quem prescreve, todo dia, 20 anos olhando a pessoa, as reações mais comuns. Aí você vai ver a bula, se for ansioso, tem tudo aquilo que tem lá. Então, cerveja sem álcool, dentro do padrão, chama comportamento problemático. É preciso mudar o estilo de vida. Ele continua disfarçando, parecendo que está parando. Então, não considero, é um fator de risco. Meu filho já teve internado 3 vezes para tratamento da dependência química, maconha e crack. No momento está internado. Será que algum dia ele irá se livrar das drogas, já que ele tem 33 anos de idade e há 15 usa a droga? Nem todo ambiente, nem todo paciente precisa ser internado. A internação no Brasil se tornou uma coisa tão proeminente porque praticamente todos os pacientes evoluíram para grave. Por causa da lacuna de assistência, ou seja, por causa da desassistência, não existem tratamentos adequados. Internação só serve para desintoxicar aqueles indivíduos que já fracassaram no tratamento ambulatorial. Mas o ambiente de tratamento precisa gerenciar a recuperação da pessoa direito. Quando, então, o paciente é internado, ele está sujeito a regras externas a ele. Tudo é artificial. Então, alguns precisam ser internados. Estão em uso desestruturado, desorganizado, endividado e de risco. Por mais que se tenta trabalhar a abstinência, ele não consegue alcançar. Aí, às vezes, para que ele não tenha riscos maiores, a gente acaba internando. Ao internar, muitas pessoas pensam que está tudo resolvido. Não, quando ele sair de alta é que vai começar o tratamento de recuperação. Portanto, recuperar é diferente de desintoxicar. Desintoxicar tem a ver com droga, recuperar tem a ver com comportamento. Quando ele sair, tem que ter um tratamento de transição antes dele sair lá do serviço que estava tratando. Agora, se era um serviço que não tinha uma equipe multiprofissional, ele vai sair para precisar iniciar o tratamento. Ele foi desintoxicado apenas para pensar com clareza. Aí ele vai começar o tratamento, ele tem que estar vinculado a uma equipe. E essa equipe tem que conversar entre si. Se for uma equipe do CAPS, tem que estar aparelhado. Se não for, tem que os profissionais, um em cada setor, tem que conversar um com o outro. A questão principal desses pacientes ao sair é o tratamento de transição. Grupos semanais, psicoterapia, às vezes mais de uma vez por semana, se for o caso. Uso de medicação necessário, esperar de 4 a 8 semanas para fazer diagnóstico de comorbidade, ou seja, diagnóstico de outras patologias associadas. A regra que eu uso é simples, e é da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Quanto mais dias sem usar droga, pior vai ficando, então a droga mascarava um transtorno mental. Quanto mais dias sem usar droga, melhor vai ficando, então aquele transtorno todo é por causa da intoxicação. Se a gente observa isso, pode ser que a gente pare de fazer tanto diagnóstico bipolar independente químico. Tá? Está lastrado. É preciso avaliar com profundidade isso, para que a gente não corra em risco de ficar diagnosticando demais. É por isso que o DSM-4 e o CID-10 mudaram agora para tentar corrigir um pouco isso, mas ainda tem muita distorção. Então, ao sair do tratamento, proporcionar o engajamento da família no tratamento da dependência do filho ou do familiar. Se é casal, eu digo para vocês, a mágoa na relação conjugal
predomina. Portanto, eu não entendo o tratamento de dependência química do indivíduo casado sem fazer terapia de casal. Fica muito difícil. O pau quebra todo dia. Tá? Então, precisa... não consegue se libertar das coisas que o indivíduo fez. Todo dia levanta um defuntão lá de trás, um assuntão, traz para cá, e a briga é o tempo todo. Parece num transe hipnótico. Ele está sem usar substância, mas a briga. Com drogas ilícitas, a mesma coisa. A briga continua como se estivesse ali. Então, mostrando que a doença familiar ali, a doença da relação, o divórcio emocional entre ambos. Não há entendimento. Cada um não fala mais com o real, fala com a imagem que tem do outro. Esse processo vai eternizando, levando a recaídas. Então, gente, tem que acolher. Agora, tem um detalhe. Aqueles familiares que já tentaram muito, já internaram muito, já tentaram ambulatório, existem quadros difíceis. São os pacientes refratários. Existem indivíduos que estão bem orientados, bem informados, tudo. É o livre-arbítrio dele. Eu não falei que Deus usa o último recurso, que é a dor e o sofrimento? Às vezes é difícil, a gente quer ter o controle de tudo. Mas às vezes tem indivíduos que são difíceis mesmo. Eles são um desafio para todo mundo. Não tem resposta minha para todos os casos. Nem todo ambiente serve para todos os pacientes. Cada paciente pode recuperar. Existem indivíduos que só consulta comigo e vai no AA, ou no Amor Exigente, ou no AJA e recupera. Existem indivíduos que, quando vai tendo abstinência tardia, que é aquela alteração psíquica, no 4º mês de abstinência, no 6º, no 8º e no 10º, um ano eles começam a ficar inquietos, começam a voltar os pesadelos, começam a ficar ansiosos, deprimidos, e às vezes tem uns que até pedem para internar. Então, nesse caso, interna. Se ele está pedindo, você está com ideação, o índice de suicídio na população geral, no Brasil, é 4,5%. No usuário de crack é 37,5%. No usuário de cocaína, de álcool é 17,5%. Por quê? Impulsividade, gente. Dificuldade para lidar com frustração, com perdas. Então, a gente deve cuidar, os terapeutas têm que ficar atentos. É para isso que ele está em acompanhamento. Cuidados preventivos. Cuidados preventivos é para o indivíduo não experimentar, para o indivíduo que está em situação de risco, por exemplo, na escola, 2º grau, para ele não dizer sim para a oportunidade, que 100% vai ter contato com droga, gente. 100%. Tem droga para todo lado. E, os cuidados preventivos, no caso de quem estava internado, é tudo que ele faz para mudar o estilo de vida, para conscientizar, né, e para desenvolver habilidade de enfrentamento. Isso é na terapia. Muito importante essas 3 coisas. Então, e a gente está ali, ó. O que nós precisamos na função cuidadora é ser afetivos com ele, não é querer julgar, condenar, de novo, olha aí. Não. É fazer o processo de interação. Então, isso é que se faz quando ele sai. Desculpa, eu prolonguei um pouquinho. Doutor, quem bebe todo dia 2 cervejas é considerado alcoolista? O que é um alcoolista? Gente, esse termo foi abandonado em 1984, porque alcoolista dá a impressão que é um especialista em álcool, né? Alcoólatra, que é um indivíduo que idolatra o álcool. Nós mudamos isso aí. Hoje é síndrome de dependência do álcool, tá? Não se usa mais isso aí, mas tudo bem. Gente, eu falei que diagnóstico de alcoolismo não tem a ver com, se diz, com a quantidade, nem com o volume. São 7 critérios. Esses critérios estão sendo mudados, mas, primeiro, é compulsão. Segundo, só para você ter uma ideia, compulsão. Outra coisa importante, tolerância. Outra, abstinência, alívio, estreitamento do repertório, reinstalação da síndrome e saliência do comportamento. São 7. O que é isso? Nenhum deles tem a ver com quantidade, gente. Tem a ver com comportamento, é só o comportamento. Então não fica fazendo exame toxicológico, no cabelo, na urina, no sangue, para ficar vigiando o uso, não. O principal que se tem numa relação terapêutica é a relação, o vínculo terapêutico. Porque o indivíduo não precisa de exame, não. Ele conta para você, então, eu usei, doutor. Assim, tem que criar vergonha nessa cara minha, eu usei. Ele conta para você, na hora. Não precisa ficar vigiando, não, é falho.
vigiar, ficar fazendo cabelo, gastando dinheiro. A gente usa para epidemiologia. Muitas empresas estão fazendo aí para concurso, etc. Tudo bem. Mas não tem necessidade de ficar monitorando dessa forma. Eu monitoro? Sim, faz parte dos princípios de tratamento, faz. Mas não para ficar vigiando. Para mim, olhar um processo, é para dar um pouco de ponderação. Como? Meus pacientes sabem que eu vou fazer exame em qualquer época, qualquer chegar no consultório. É só para ajudar ele a controlar mais. E ele não sabe quando será a hora. Isso é igual a vigilância, vigiar e orar. Você não sabe quando será o tempo. Então aí eu dou para ele esse limite, para ele dar conta de se ajeitar no limite, mas ficar vigiando. Família não pede exame, gente. Exame é uma conduta médica. Terapeuta, outro pode pedir, mas dentro do conceito também. Que independência química não tem esse negócio de especialista não, viu? Como que é isso? Eu sou especialista em independência química pela Universidade Federal de São Paulo. Mas lá na hora de fazer diagnóstico, lá no CAPS, ao capacitar os psicólogos, médicos, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiros, etc., pedagogo, a gente coloca que o diagnóstico da dependência química e todos os padrões de evolução, igual esse do álcool que eu acabei de citar, os 7 critérios, quem tem 3 é dependente químico de álcool. Só a capacidade de beber, ou todo dia, não dá dependência, você tem que ver outras coisas. E você vê com facilidade. Ele mesmo conta, ele nega a quantidade. Não, bebo só no final de semana, doutor Edson. Mas você vai ver, o copo dele cabe 3 garrafas. É esse processo que atrapalha a negação da doença. Negação é você achar uma outra explicação para os problemas que aquele comportamento está desencadeando na sua vida e na vida dos seus familiares. Então, mulher que tem intolerância ao álcool é até 14 unidades por semana. E homem, até 21 unidades. Isso é um critério, está sendo mudado agora para um drink, um binge. Né? Isso, por exemplo, é tolerância, que significa o seguinte: o indivíduo está na rodovia, dirigindo um bitrem, uma carretona, está com 300 miligramas por decilitro de sangue de alcoolemia, álcool no sangue, está dirigindo a carretona tranquilo. Uma pessoa aqui que não bebe, nunca bebeu, estaria em coma. Dá para entender? Ele só está com soninho. Chama tolerância isso. Quem tem intolerância? Compulsão é aquela ideia fixa de beber. Chega na festa, mas que palhaçada é essa? Tem ninguém... Tem bebida aqui não? Festa neném? O que é isso? Ele não vê outro motivo para divertir se não tiver o trem. Chega no almoço da sogra, não tem bebida, fala, mas minha sogra está me perseguindo mesmo. Esse processo parece jocoso, mas isso é dramático. Ele não vê sentido de conexão com prazer se não tiver uma substância para ele conectar. Ele não experimenta a realidade. A realidade é o consome. Tá certo? E abstinência. São todos sintomas desagradáveis que ele sente por interromper o uso daquela substância. Ele caiu numa armadilha, agora o corpo dele funciona melhor com droga do que sem. Caiu numa armadilha. Ele quer interromper igual ele fazia atrás e não dá conta. Ele fica ansioso, inquieto, insone, se é álcool, tremendo. Se é maconha, irritado, agressivo, olha para a mãe e não sente nada por ela. Brabo. Só dorme se usar. Ou é aquele natureba, né? Faz exercício cedo, come granola, toma leite, fuma maconha e vai trabalhar. Esse tipo de cara, você não fala com ele, não é esses que procuram nosso consultório, mas são esses que se compara. É cargo político, falando sobre droga, todo tipo de coisa, apologia. Esse não é esse, gente. O que nós vamos ter com ele é aquele que nos procura em sofrimento, querendo sair da armadilha que caiu. Não vamos preocupar com os outros. Mas, aproveitando uma pergunta que foi me falado antes, como ajudar quem não quer ajuda? Me preocupava muito aqueles que não queriam tratar. E durante muito tempo, fui diretor clínico da Casa de Ourives durante 15 anos, no hospital psiquiátrico. Agora ficou refém da prefeitura, alterou todos os processos de tratamento e eu saí da direção, estou só com trabalho voluntário no grupo mediúnico. Então,
O que é que acontece lá? Durante 7 anos, eu dirigi um grupo onde o critério básico era como ajudar quem não quer ajuda. Como ajudar quem não quer ajuda? Devia estar intoxicado, não quer ajuda, não quer parar. Alguns são independentes, têm seu próprio dinheiro durante um tempo. Então, como fazer isso? Eu trabalhava o vínculo. Quando o indivíduo está usando, ele não adoece a família por causa do seu comportamento, então é o contrário. A gente vai orientando a família. Então, o critério para participar do grupo de família era um grupo, na época, falado de codependência, mas eu fiquei de mal dessa palavra. Eu não uso ela mais, tá? Falei só aqui. Eu chamo círculo do salvacionismo. Né? Gostei mais desse, círculo perverso. Codependência, vamos falar de tarde. Então, eu pegava esses familiares, 10, 12 familiares, todo sábado de manhã. Grupos, encontros de 10 encontros. No final, gente, aquelas mulheres e homens, eu falo mulher porque a maioria, função cuidadora, o homem abandona, viu? São omissos. Poucos pais participavam dessa reunião. Aí elas chegavam descabeladas, sem batom, ali pelos 3º, 4º encontro, elas já chegavam arrumadinhas, elas tinham saído, elas não davam conta de enxergar a si mesmas, eram invisíveis. Elas estavam tão envolvidas com o outro que não conseguiam se enxergar. Aí, quando elas iam enxergando, elas conseguiam ver o seu próprio comportamento, que elas estavam ver do outro. Aí elas começavam a batom, tinha umas que ficavam até com culpa de não cuidar daquele jeito doentio, patológico, do esposo ou do filho. E aí, ou do irmão, ou da irmã, da mãe, do pai, era o mais diverso. Isso acontece, esquizofrenia e tudo, mas ali era dependência química. Aí, o que aconteceu? A maioria, nós fizemos um fechamento, a cada ano, a gente tinha vários grupos, mas a cada ano nós fechamos. Então, desses grupos, das 10, 12 pessoas que participavam do grupo, 60% a 70% dos pacientes aceitavam a primeira consulta, aceitavam tratamento ou internação. Porque a gente mexeu no vínculo, fechou a torneira. Fechou a torneira, mexeu na relação, porque sempre, gente, tem alguém fornecendo as coisas. Eu falei que é difícil para aqueles independentes durante o tempo, enquanto ele está lá fazendo empréstimo consignado, se endividando para usar droga, fazendo todo tipo de coisa, ainda ele dá conta de ficar na independência e ninguém mexe. Mas depois, é esse processo. Os únicos que fogem dessa regra são os médicos, que o CRM obriga eles a vir tratar. Tratar de médico é custoso. Eles não saem do papel, né, de paciente. Então, nesse caso, é um comentário que eu queria estar falando sobre esses grupos, porque sempre numa plateia dessa tem familiares que o paciente não aceita tratar. Então, cuida de si. Aprende a dizer não. Tem gente que fica dizendo sim quando queria dizer não e fica se submetendo. Tá? Meu filho teve um surto psicótico aos 13 anos. Desde então, passou a tomar remédio controlado. Aos 15, começou a usar drogas. Hoje ele tem 25 anos e está em sua 8ª internação. Gostaria de saber se a doença mental pré-existente contribuiu para o uso de drogas. Há relação entre essas doenças? E também tem aqui uma perguntando se o surgimento do mal de Parkinson pode ser proveniente do uso do álcool? Esse vai ser um dos assuntos no Congresso do AGE, agora dia 29, em Goiânia, sábado e domingo. O tema que eu vou falar são comorbidades em dependência química. Co quer dizer simultâneo, ou seja, diagnósticos de transtorno mentais, junto com a questão da dependência química. Os mais frequentes são 5. Transtorno de déficit de atenção, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtornos alimentares, né, e transtornos ansiosos. Esses são os 5. Boa parte, existem 4 teorias, hoje praticamente comprovado, de como isso funciona. Um desses mecanismos é o que foi falado na pergunta. Muita gente usa droga para se automedicar. O índice de comorbidade é muito variável. É de 25% até 70%, 55%, por causa do viés de pesquisa. Tem gente que faz pesquisa e tira os usuários de droga. Então, tem um viés muito grande. Viés quer dizer dificuldade, porque para a gente ver que população foi essa pesquisada. Mas o índice de comorbidade, 2 diagnósticos, mórbido, quer dizer algo que causa sofrimento.
Comórbido, duas ou mais condições causando sofrimento na mesma pessoa. Isso é comorbidade. Então, o índice de comorbidade no transtorno por álcool é muito alto de ansiedade, fobia, pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Ele começa usando álcool, porque o álcool é ansiolítico. Em pequenas quantidades, ele diminui a ansiedade. Em ansiedade maior, aumenta a mesma. Em pequenas quantidades, diminui o melhor humor. Em quantidades mais frequentes e constantes, piora a depressão. O álcool está ligado a quase que a totalidade das recaídas em quem está em tratamento. Então, comorbidade é uma condição grave e piora o prognóstico. 90% dos indivíduos com surto psicótico fumam. Desses que fumam, desses que são usuários de maconha, muitos deles, muitos mesmos, né, são esquizofrênicos. Muitos esquizofrênicos usam maconha para sair de alguns sintomas da medicação. O bipolar recai com muita frequência após beber, após usar qualquer tipo de substância que priva o sono, excitantes. Então, a comorbidade piora o prognóstico, levando o indivíduo a um maior índice de suicídio, a um maior número de busca a consultas médicas e internações, e precisam, em decorrência dessa comorbidade, de atendimento mais constantes, com uso de medicações, com vigilância mais direta. E é um quadro difícil prognóstico. Então, muitas vezes, para que ele se desintoxique, precisa, quantas vezes for necessário, encaminhar ele para a internação, se não tiver condições de fazer no ambulatório. Cuidado com o indivíduo que usa a substância. Por exemplo, o álcool, gente, e a nicotina são indutor enzimático. O tegretol e o omeprazol do estômago são indutores enzimáticos. Quer dizer o quê? Ele diminui o nível sanguíneo dos remédios. Então, quem fuma e faz tratamento psiquiátrico, quem bebe e usa medicação, ele diminui o efeito das medicações, propiciando a recaída. Então, é um desafio tratar a comorbidade, é um tema de um seminário todo, a palestra de finalização do congresso, leva muito tempo, mas, em termos gerais, é isso. O usuário da maconha afirma que seu uso lhe potencializa os sentidos, a percepção, as capacidades de apreensão e raciocínio, sendo por isso buscada para superar e vencer desafios, inclusive emocionais. Qual o fundo de verdade nisso? A maconha é um produto com diversas substâncias químicas. Existem vários subtipos, mais de 300 subtipos de maconha. A maconha é vendida em Goiânia, não sei aqui. Ela tem várias dimensões de dois princípios básicos que o produto tem. A maconha é constituída, como se fosse um tijolo, constituído de duas dimensões químicas principais, canabidiol e THC. O THC é o tetrahidrocannabinol, é a parte psicotrópica da droga. O canabidiol é o que tem diversos princípios terapêuticos. Separar isso já foi uma tentativa de muitos, a Bélgica, o Canadá, os Estados Unidos, em fazer substâncias sintéticas à base de canabinoides. Mas o uso de droga, gente, não é só o produto químico, volto e repito, para a gente não ficar focado. Então, existem indivíduos que têm predisposição. Psicotrópico é toda substância que, ao ser usada, ela passa a barreira do cérebro e afeta o cérebro e o seu funcionamento. Psicoativa é toda substância que ativa o cérebro com essas mesmas características químicas, mas não é capaz de desenvolver dependência. A psicotrópica é. Então, nesse jeito simples que eu estou te explicando aqui, o Dramin, por exemplo, é uma droga psicoativa. Você toma ele, né, bromoprida, toma ele e dá sono, não é? Mas não dá dependência. Você dá um hábito. Toda vez que precisa, está lá bebendo para dormir. Tá? Então, mas é um remédio para vômito. E a maconha tem uma parte psicoativa, canabidiol é psicotrópico. O que acontece é que as maconhas aqui são uma mistura de vários subtipos. Agora, lá nos Estados Unidos, em Portugal, na Nova Zelândia,
estão vivendo na Holanda, a tal da cannabis terapêutica, né, medicinal. Esse tipo de produto leva você a uma série de questionamentos. Então, questionar se isso vai dar problema, se isso não vai dar problema, eu acho difícil. Na minha opinião, fico com a conclusão da mesa redonda semana passada em Búzios, no congresso da ABAD. A conclusão foi que apenas vamos transferir gente da justiça para a saúde, com esse tipo de abordagem baseada em produto químico. Então, as características terapêuticas da maconha, de diminuir pressão intraocular, melhorar e dilatar broncoespasmo, de melhorar apetite, isso tudo já foi pesquisado. Existem vários produtos melhores que ela. A questão mesmo é que as pessoas acham que vai tomar um baseado de 6 em 6 horas e vai melhorar glaucoma, né? Vai melhorar apetite. Já foi tentado os sintéticos. Não melhora sem a divisão. Então, eu encaro no consultório essa tríade aqui, ó. Conscientizar, treinar habilidades e mudança de hábitos. Lentamente. Como que eu fiz? Coloquei um pacientezinho meu de 16 anos no grupo, há 3 meses atrás. Ele era um adorador de maconha. Né? Que adorador é aquele cara que ele já vem paramentado. Tem com um pacote de trem impresso do Google, Dr. Google, eles consulta com o doutor primeiro, Dr. Google, depois vai no consultório. E quer brigar comigo com apologia, eu não faço isso. Falei, não, com a sua deusa, está aqui no altar, não mexo com isso não. Deixa para lá. Eu quero conversar com o que é real. Né? Você discute religião com as pessoas? Se o cara é torcedor do Corinthians, você vai querer mudar a torcida dele? Não. Do Vila Nova, lá em Goiânia, sofredor? Não. Você não conversa com isso, sobre isso. Você vai querer falar um torcedor do Inter, torcer para o Grêmio? Do Colorado? De jeito nenhum, gente. Com a maconha é o mesmo assunto. Você vai ficar ficando num foco dele, ele tem argumento para toda a vida. Sempre baseado no produto químico. Você vai olhar para a vida dele, para os relacionamentos dele, para a família dele, para os estudos dele, para os projetos de autorrealização dele, para as condutopatias que ele tem, com as pendências judiciais que ele tem, com a vida dele que parou. Aí vem o argumento de novo. E eu deixo para os pacientes do grupo responder para ele. Cara, eu pensei igual você há 5 anos atrás, cara. Eu deixo, porque num grupo de psicoeducação, é o único lugar onde o paciente é terapeuta do outro. Num grupo de ajuda mútua, num amor exigente desse. Às vezes, alguém escuta a reunião, lá na nossa casa espírita tem o AJA. Às vezes, a mãe fala, não, eu fico com raiva daquela mãe, falou aquele negócio. Fico com raiva dela. Porque ela falou um negócio que calou fundo aqui. E se eu for falar, ele vai argumentar. A pergunta clássica nessas horas, com relação à maconha, é, o senhor já usou, doutora? O senhor já bebeu? O senhor bebe? Pergunta clássica. Isso é baseado, gente, na ideia de que se você usa, você tem autoridade. Se você não usa, você sabe nada. Aí eu respondo, olha, eu nunca dei à luz, mas eu sei fazer parte. Mostrando para ele que o conhecimento também, técnico, a informação, a comunicação contextualizada, pode te fazer lidar com as coisas também, explicar e entender. Então, esse padrão ajuda, mas também a gente tem que se curar com o terapeuta, não dá uma de especialista. Então, eu falo determinadas coisas para o paciente, o senhor usa, doutor? O senhor já usou? Como assim? O senhor está conhecendo tanto isso? Eu falei, não, foi vocês que me ensinaram. Isso não tem nem livro, não. Eu aprendi. Então, nós vamos falar sobre isso também, sobre a relação familiar e essa questão aqui, desculpa, casamento pode sobreviver ao desgaste da convivência com o dependente? Gente, relação nenhuma. Vamos pegar um cara ciumento. O cara ciumento vai esperar a mulher no ponto de ônibus. Aí tinha um carão loirão atrás dela, ela desce do ônibus e vem para cá, o cara loirão, né, sarado, barriga de tanquinho, vai para a direita. Ele, que aquele cara disfarçou e foi para a direita lá? O que ele está com você? Ele estava bem atrás, estava bem perto de você segurando. Então, gente, em independência química, a gente fica persecutório também. A gente começa a desconfiar de todo mundo, não muda o assunto. Fica pegando uma realidade, trazendo para cá. Isso é grave. Por isso que as coisas não evoluem. Por quê, gente? O maior problema não é o afeto. Para de usar o afeto, parece que é pior.
Eu percebo nos meus pacientes que a separação ocorre depois que larga de usar. Muitos. Então é preciso a gente avaliar. Casamento, nenhum pode sobreviver ao desgaste do divórcio emocional, que pode ocorrer porque um fica no quarto na televisão, o outro embaixo na televisão ou em outras coisas, perde o gosto de conversar, a relação deixa de conjugar os valores, vai esfriando, divórcio emocional. Tem paciente que acha que o casamento acabou na hora que a mulher resolve ir embora, depois de 20 anos sofrendo ali. Não é não. Foi ele com os comportamentos, as escolhas, foi dando divórcio emocional. E ela chegou à conclusão assim, olha, mas se ele pode fazer a opção de usar, eu posso fazer também a opção de não conviver com isso. Tá certo? Com essas agressões, com essas coisas. Agora, tem gente que adoece tanto que perde até a capacidade de fazer isso. Fica sofrendo, a gente olha, o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, e a gente tem que olhar para o sistema. E eu gostaria só de corrigir uma coisa aqui, às vezes eu falo e dou essa impressão. Está dizendo que os pais têm culpa pelo uso de droga dos filhos? Gente, trabalhar culpa e independência química em qualquer outro problema da saúde mental é um erro. Culpa, julgamento. Joana de Anjos diz que para a gente julgar uma pessoa, primeiro a gente tem que saber todas as vidas dela, todo o processo de vivência dela, saber todas as ocorrências educativas que ele recebeu, todos os aportes e vivências traumáticas que ele teve na vida, e compreender toda a dimensão da pessoa para depois julgá-la. Com essa palavra, ela diz para a gente não julgar de jeito nenhum. Então, culpa não. Eu acho que tem interferências, padrões que favorecem ou padrões que protegem. Então, culpa não. Culpa pelo uso não. Isso era muito tempo atrás. Hoje, a estrutura familiar, a função cuidadora, o cuidar. Se você, com o uso de droga, a gente aprende a cuidar melhor dos filhos, mesmo que ele esteja com 40 anos, então nós recuperamos nossa função cuidadora com essa dor. Agora, se o sofrimento só fez aumentar aquilo que já existia, de divórcio emocional, de descuido, de distanciamento afetivo, então não serviu para nada a experiência para nós. Às vezes, até um pai falou, doutor Wes, agora eu estou muito mais próximo do meu filho. Minha esposa foi para a Bélgica, cuidar da minha filha, que ia dar à luz, e eu estou só eu com ele aqui. E agora nós estamos muito próximos. Esse rapaz está em recuperação. Não precisou nem internar. O pai conseguiu entender a função dele com o filho. E o filho sempre queixava do pai. Achava que o pai gostava mais da irmã. Tá? Então ele fazia muita coisa para chamar a atenção dele. Mas não é simples assim. Existem outras condições, gente. Estou só dando uma explicação. Doutor, explica melhor sobre o que é furadão. Furadão? É um veneno brabo, gente. Para matar. É um organofosforado usado na agricultura. Potente demais. Mata mesmo. Doutor, como o senhor vê o muito cigarro tem organofosforado na forma. Não tem jeito de separar. Para a folha não ser atingida por fungicida ou por pragas, usa muito esse tipo de produto tóxico. E às vezes sai no cigarro. Aquela imagem que eu coloquei no início falava sobre isso. Doutor, como o senhor vê o programa do governo como prevenção de doenças em consequência das drogas, oferecendo kits com seringas, canudo para cocaína, camisinha, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Gente, se você pegar uma doença e querer aplicar coisa a transtorno, pode funcionar, mas eu acho que o consultório de rua é muito mais eficaz. A busca ativa que a gente faz no CAPS, ligando para as famílias, indo visitar, é muito mais eficaz do que ficar colocando artefatos de uso. Eu acho que aí não é redução de dano, gente. Isso funcionou com o HIV. Também funcionou, mas eu acho que o crack fez o indivíduo parar mais de usar a droga injetável, com medo de pegar HIV, do que propriamente a política. Era o medo de contaminar. Ocorreu muito isso. Mas isso não funciona. Isso, para mim, é substituição de danos. Não é redução de danos. Tá certo? Eu acho que tudo bem, funciona com algumas questões, mas, na verdade, eu acredito mais naquela visita amorosa da nossa equipe do consultório de rua, que vai, assim, correndo risco pessoal,
entrando umas bibocas, nos trem esquisitos, né? Eu já fui, já participei, mas eu digo para vocês que essa coisa do artefato, tudo pode ser, mas é apenas, se isso servir para eles fazer vínculo com a pessoa, eu penso que tipo de vínculo vai criar se está entregando um artefato. Na Europa, isso muito foi feito. O problema do governo é confundir redução de danos com a política. Política é outra coisa. Política é fechar os bares aqui 10 horas. Política é envolver os colégios, as famílias, os CAPs. A gente fica lá no CAPs mais mexendo com curativo, e não dá aula nas escolas, não faz nada. Só a parte curativa, paliativa. Então, eu acho que estruturar um CAPS, para ele ter recurso. Lá nós temos recurso porque a terapia ocupacional desenvolve esses recursos, nós não temos verba para isso. São muito poucas. Eu acho que um gabinete aqui no Congresso, um político, tem muito mais recurso que um CAPS para determinados tipos de salários. Se fosse ofertado lá, a gente tinha pelo menos para comprar uma cartolina, um giz de cera, um negócio, que a gente às vezes tem que fazer das tripas coração para os pacientes terem isso, o usuário do sistema ter isso. Então eu percebo que é uma atitude que pode fazer parte de uma política, mas se na hora da entrega a gente fizer um vínculo, e todo dia passar lá, você quer ir com a gente, vamos lá, vamos envolver, vamos passar uma noite na nossa casa da acolhida, na nossa residência, vamos. Se ele aceitar, é uma conversa, é um dia, uma noite a menos sem usar. Aí eu acredito nisso. Contato afetivo. O objeto em si, artefato ele faz, improvisa em qualquer lugar. Lamentavelmente, nós vamos para a última pergunta. O senhor já respondeu parte dela. O que fazer quando o dependente da maconha resiste à compreensão, à orientação? Agora mesmo, diante de toda a clara explicação que é dada por você, ele resiste, dizendo que você está manipulando a informação em favor de, entre aspas, outros interesses. Será de conflito de interesse meu? Pode ser porque eu tenho 4 adolescentes em casa. Não tinha televisão na época. Então, eu não tenho conflito de interesse. Aliás, eu não digo para ninguém parar de usar droga. Nunca disse nesses 20 anos de psiquiatria. Por quê? A gente não deve fazer isso. Eu acho que a pessoa deve ficar com a ideia. Existem várias formas com que a vida nos comunga para crescer. Existe a educação, existe o amor, existe o contato, existe a vida. E o último recurso que Deus usa é o sofrimento. Eu não preciso pedir para ninguém mudar um comportamento, que a gente não deve fazer isso. A gente deve dizer o que a pessoa deve fazer. Eu acho que a pessoa, com os recursos que tem, deve usar eles para tomar uma decisão e arcar com as consequências. Ninguém pode se submeter a isso. Agora, se você tem abaixo de 18 anos, você não pode usar droga. Acima dos 18, você não deve. Não pode, porque aí você está submetido à família, às regras da casa. Agora, se os pais usam outras drogas e não tem coerência entre função paterna e ser pessoa, ou seja, é aquela coisa restritiva e não autoritativa, é autoritária. Nós vamos falar sobre isso agora, no estilo parental. Aí fica difícil, porque a gente não é exemplo. Então, só para comentar sobre isso, filhos adolescentes, eles vão entrar em contato com droga. E ele pode entrar com muita droga. Primeiro, a informação. Segundo, são as crenças distorcidas sobre a realidade. Cada indivíduo vai desenvolvendo isso. Esse pacientezinho que eu coloquei lá, eu deixei que a experiência dos outros, já que a gente não tem tempo de errar tudo que tem para errar, a gente pode aprender com o erro dos outros. Eu coloquei ele simplesmente, não dei remédio nenhum para ele. Eu coloquei ele simplesmente no grupo. Ele usava 8 baseados por dia, abandonou o 2º grau na colégio particular.
A família colocou ele num municipal lá, ele piorou o uso de droga. Aí o que a família fez? Tirou ele da escola, colocou ele para trabalhar, começou a faltar muito no Jovem Aprendiz. Eles começaram então a colocar ele no grupo. E o paciente foi esse que veio com um monte de trem debaixo do braço, com um monte de informações como essas da pergunta. Eu não discuto com isso, eu discuto o que está ocorrendo em casa. Com a maconha eu não faço, não preciso falar nada. Coloquei ele só no grupo, os pacientes começaram a falar, começaram a viver. Hoje ele está usando uma vez por semana, ainda está em uso. Já se passaram meses. Eu chamo isso de redução de danos. Quando chegar o momento, ele vai interromper, mas no tempo dele, não no meu. Se o indivíduo ainda está na hora, ou na época, de não aceitar, nem ponderar a possibilidade, achar que está manipulando, ele está na pré-contemplação ou pré-ponderação, nem aceita a possibilidade de mudar o que está fazendo pelos próximos 6 meses. Cabe à família, então, adquirir conhecimento com o médico, envolver, ver que tipo de comportamento dela ainda está predispondo àquele tipo de padrão permissivo, e aí, sim, ir mudando paulatinamente. É ajudar quem não quer ajuda, mas não bater de frente com essa apologia, tá certo? E isso funciona lentamente. Não é imediato, já consultou 3 vezes, não resolve. Não. Às vezes, isso leva tempo, mas funciona. Ajuda. E tem aqueles de 5% a 7,5% que não aceitam nenhum tipo de abordagem. Aí, nesse caso, né, a gente tem que manter o esforço da família. Muito importante a gente atentar para esse tipo de resistência, para que a gente não perca o contato afetivo. Tá? Então, todo tipo de sucesso nas atividades humanas existe pela persistência, pelo processo. Nós temos que fugir do imediatismo. Né? Então, penso que, de toda forma, todos os recursos que for feito para essa pessoa é melhor. Envolver ele em vibrações, né, que a gente chama de recursos internos. E esses recursos internos, eles podem ajudar muito a gente. Primeiro, esclarecimento. Todos os adolescentes que eu pus em todo esse tempo em atendimento individual, se ele não aceita atendimento do grupo, se ele não aceita, eu atendo a família. De todo jeito, eu fico interferindo no sistema. Sempre funciona. Sempre funciona. Mas leva tempo. No caso do adorador de maconha, leva tempo também. Tá?